segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vou ler o versículo de número 4. E depois vou terminar o versículo, versículo 4, versículo 5, e vou pular para o verso 7. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para o quê? Para a guerra. Se alguém, verso 5, também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Verso 7. Considera o quê? O que eu te digo, porque o Senhor te dará o quê? Entendimento em quê? Em tudo. Paulo está dizendo no versículo 4, ninguém que milita. Paulo está falando, como os irmãos já sabem, do discípulo dele chamado Timóteo. Quem é Timóteo? Ele é alguém que recebeu das mãos de Paulo, escuta isso aqui, recebeu das mãos de Paulo uma consagração. Além disso, por que Paulo deu essa consagração? Porque ele tinha responsabilidades espirituais. Qual de nós não temos responsabilidades espirituais com a nossa vida aqui? Qual de nós não recebemos das mãos do próprio Deus algo para realizar para a nossa vida espiritual? Além disso, Deus também deu para Timóteo dom. Você vai ler no capítulo 1 da segunda carta, Paulo dizendo: Deus te deu dons, Timóteo. Deus te deu capacidade. Além disso, Paulo vai dizer ainda que Deus te deu essa incumbência, Deus te deu esses dons, mas também te deu algo: fortaleza. Não é o time fortaleza, não. É a estrutura, é a capacidade. Mas por que é que Deus deu tudo isso para Timóteo? Porque Timóteo, irmãos, recebeu um foco, recebeu um alvo, recebeu um objetivo. Qual de nós que estamos aqui, que Deus não deu um foco para nós, que Deus não deu um objetivo para nós? Todos nós aqui temos um foco: buscarmos santidade, buscarmos relacionamento com Deus, irmos para o céu, aguardar a volta de Jesus, vigiar com a nossa vida espiritual, buscarmos mais a presença do Senhor. É ou não é o nosso foco isso? Não faz parte da nossa vida espiritual? Sim ou não? Faz. Mas aí eu descubro, irmãos, a causa. Por que tem muita gente que está esfriando? E o que é esfriar na fé? É a falta de entusiasmo, é a falta de ânimo, é a falta de força para buscar a Deus, de alegria no espírito para buscar as coisas do alto. E isso acontece, queridos irmãos, e aí muitas vezes leva à queda. E por que leva à queda? Por que leva o esfriamento? Porque perderam o objetivo, perderam o foco, porque estão desfocados. Por isso, irmãos, que muita gente esfria, perde o foco. Porque se eu venho para a igreja porque apenas a minha esposa me chama, porque eu tenho apenas algumas responsabilidades, apenas porque eu sou um obreiro, porque eu tenho alguma coisa para realizar, isso me fez eu sair do foco. Porque a minha prioridade é eu estar aqui para adorar a Deus, para buscar a Deus, para ter mais intimidade com Deus, para buscar mais o Senhor. E quando isso acontece, que eu perco o foco, irmãos, isso fica claro e evidente. Olhe de lado, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Tem entusiasmo em nós,
tem força em nós, tem alegria em nós, mas quando isso sai de nós, irmãos, aí, ora, se Deus, que é o centro neufrágio, que é o cime da gente estar buscando a Ele, perdeu o sentido para nós, a igreja também perde o sentido. Pode ter certeza disso. E Paulo, irmãos, está dizendo: olha, quem milita, não perca o foco, irmãos. Por quê? Porque Paulo está dizendo: olha, o problema é que você perdeu a visão. Suas lentes não são mais, para nós entendermos isso, vamos para o lado aqui, óptico, né? Como é que chama aqui? Oftalmologicamente falando, se assim pode dizer. Os nossos olhos perderam. Agora a lente, irmãos, antes de eu ter 40 anos de idade, uns 3 quilômetros mais ou menos, irmão, eu sabia se a mosca estava com a asa arranhada ou não. É claro que eu estou brincando, né? Mas minha vista era boa para longe. Hoje, irmãos, para enxergar, eu sei que é o Hernandes que está ali lá na porta com a criança, porque eu sei os trejeitos do Hernandes, mas o rosto dele eu não vejo mais. Eu não consigo mais ver o rosto dele. Mas também não preciso de óculos para enxergar perto, que é o caso de muitos irmãos que perderam a visão e tem que ter o braço elástico para poder enxergar sem óculos. E é justamente o que acontece na vida de muitos cristãos, irmãos. Sua visão está deformada. E alguém que não tem visão boa, irmãos, eu vim dirigindo o carro hoje da irmã, que o Jair foi no nosso carro, e eu vi o dela ia fumar, e eu vinha sem óculos, e eu estava aqui, eu disse: meu Deus, botando luz alta. Por quê? Porque a minha visão não me ajudava muito. Quem está entendendo isso aí? E quantos cristãos que perderam a visão, perderam o foco, e a visão dele tão desfocada, e a sua visão de concepção de reino, de Deus, já não lhe ajuda a chegar mais a Deus. Eita! Não lhe ajuda mais. Pelo contrário, faz lhe atrapalhar a sua visão. Deixa eu lhe dizer, a sua visão faz lhe atrapalhar. Porque quantas pessoas estão dizendo assim agora, mudar o foco, diz: não, agora eu não preciso mais servir a Deus como serve fulano, que vai para a oração, que lê Bíblia, que busca santidade, que fica muito fanático. Eu não preciso disso. A sua visão está embaçada e ele não consegue ver, e atrapalha ele mesmo. E quando é que a visão nos atrapalha? Quando a gente perde o foco. E aí, o que faz o cristão perder o foco? A Bíblia vai dizer: ele para de militar, porque ele se embaraça. Leia aí o versículo 4. Se embaraça com o que, irmãos? Quem sabe aí? Com os negócios dessa vida. Aí a gente começa a se embaraçar. O embaraço tem como principal objetivo nos tirar do alvo, impedir que a gente prossiga, impedir que a gente avance, impedir da gente continuar militando, batalhando, irmãos. Mas o problema é que muita gente está embaraçada e não sabe. É verdade ou não é? Está embaraçado e não sabe. E são pequenas coisas. Eu me lembro, irmãos, eu vou falar, eu sei que nós estamos no Facebook, mas eu não vou falar o nome do irmão não. Tinha um irmão aqui que ele era obreiro. Aí ele começou, sabe o quê? Jogar videogame. Ele comprou um PlayStation, né? Que saiu naquela... Qual é o nome? PlayStation 1. Que era o de futebol. Aí, irmãos, aí ele começou a jogar o joguinho. Tu lembra de que, sabe o que eu estou falando? E aí faltava culto para ficar lá, porque ele ganhou o PlayStation. E não era criança não, irmão, era um caba velho. Um caba velho que eu estou dizendo de mais de 30 anos de idade.
E ficou lá. Aí eu cheguei na casa dele, eu disse, e aí, irmão, ele tinha saído, olha de onde ele tinha saído, da droga. Era, irmãos, quantas vezes, né, a gente ia buscar ele, lembra, Marcos Paulo? Ia buscar ele, uma vez eu fui buscar ele na boca do fumo, né, na boca de fumo, né, do fumo, da boca de fumo, e era uma vida, e aí ele veio, o pai dele, mas o negócio dessa vida, o que foi? Um presente. Aí ele ficava, faltando terça, faltando quinta. E aí eu cheguei lá, estava ele lá. Entra aí, pastor, na rede. E eu disse, para aí, macho, falar contigo. Não, estou ouvindo, pastor. Aí eu disse, rapaz, lembra-te da onde o Senhor te tirou. Lembra-te do que Deus fez com você. Pastor, tem nem perigo. Isso aqui não ofende não, eu digo, meu querido. Você não sabe as astutas ciladas do diabo, como é que são. Isso aqui tem nem perigo. Ô irmão, esse nem perigo passou a vir uma vez por mês e foi sumindo. E um dia, irmãos, lá vai eu e o Marquinhos buscar ele lá na droga, e ele não queria sair, até que um dia ele vinha na moto. Aí o Espírito Santo pensou, ai, não vai mais não. Pufo, que ele caiu, quebrou clavícula, quebrou tudo, lembra? Aí estava lá no hospital, e hoje está na casa de Deus, para a glória de Deus, com a clavícula reformada. Tudo começou como? Uma pequena coisa, irmão. Um negócio dessa vida. Mas, olha, Timóteo, irmãos, Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado, Timóteo. Se você for ler toda essa carta, Paulo está exortando a Timóteo. E está dizendo, Timóteo, quem milita, Timóteo, não pode se embaraçar não, Timóteo. Mas será que Paulo está falando para Timóteo que Timóteo estava adulterando? O problema era esse de Timóteo. Timóteo estava roubando, ele estava se viciando em alguma coisa. Qual era o problema de Timóteo, irmãos? É porque Paulo percebeu que Timóteo estava tomando o mesmo rumo, sabe de quem? De um obreiro dele. E quem era esse obreiro que Paulo está dizendo para Timóteo ter cuidado, para ele não entrar no mesmo rumo? Porque Timóteo está observando. Aí Paulo vai dizer, na mesma carta ele vai dizer, Demas. E quem era Demas, irmãos? Ora, se você tem habilidade, abra a Bíblia em Colossenses 4,14. Colossenses 4,14. Se você tem habilidade, Filemon, capítulo 1, versículo, só tem um capítulo só, no versículo 23, no Filemon. Paulo vai dizer, olha, saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, também está comigo, Marcos, Aristarcos, Demas, os meus cooperadores, trabalhadores da obra. Esse pessoal está animado. Aí lá em Filemon, no capítulo, versículo 23, ele diz, olha, irmãos, quem está aqui comigo é Demas, também saúda vocês. Demas estava lá, focado no céu, focado na obra, focado no propósito que Deus tinha com a vida dele. Mas nessa mesma carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo vai constatar. Lembra que domingo eu disse assim, melhor é o final, que Eclesiastes diz, melhor é o final do que o começo. Olha o que Paulo vai testificar de Demas. No capítulo 4 dessa mesma carta de Timóteo, do versículo 10, Paulo vai dizer, Timóteo, porque Demas me desamparou, deixou a obra de lado. Por que isso? Amando o presente século. Cuidado, irmão. Já dizia o cantor Nelson Ned, né? Mas tudo passa,
Me lembro quando eu conheci a Beth, tinha cabelo preto. Lembro quando eu conheci o Marcos Paulo, tinha cabelo preto. O tempo passa, meu irmão. E às vezes nós vamos nos agarrando às coisas pequenas dessa vida. E às vezes nós vamos nos prendendo a certas coisas e vai nos desfocando, vai tirando. E Paulo vai dizendo: ele me desamparou, ele abandonou, ele deixou, ele recuou, ele desistiu, ele perdeu o foco, Timóteo. Por quê? Por que que ele perdeu o foco, Timóteo? Mas irmãos, escute, quem era melhor? Quem é o melhor apóstolo? É o apóstolo, eu não sou apóstolo não, é o apóstolo Rogério ou é o apóstolo Paulo? Quem é que tinha mais assim com Deus? Era o apóstolo Paulo ou era eu? Quem era o homem que teve mais percepções espirituais, mais segredos de Deus? Apóstolo Paulo ou era eu? Apóstolo Paulo. Agora você imagina, irmão, o poder de Deus na vida de Paulo, a unção de Deus na vida do Paulo. Mesmo com toda essa unção, Demas desviou. Cuidado para tu não ficar apaixonado por esse século presente. Isso encheu o teu coração, dominar a tua vida, ao ponto de você ficar vislumbrado com as possibilidades de um novo mundo sem a direção de Deus. Demas está olhando agora não mais para o foco, para as circunstâncias, para o mundo vislumbrado. E a consequência, quando você deixa de olhar para Jesus, irmãos, você volta, recua, não tem perigo, irmão. Irmão, ninguém é crente por força humana. Ninguém consegue estar na presença de Deus por habilidade humana. Só o Espírito Santo, meu querido irmãos. Mas Demas abandonou, fugiu, perdeu o foco, o propósito, o que Deus tinha com ele, a obra que Deus queria fazer com ele. Porque, não sou eu que estou dizendo, Paulo vai dizer: amou, se apaixonou, se fascinou. As luzes do mundo ofuscaram a visão dele, ao ponto, irmãos, olha aqui para mim, irmão, de abandonar Paulo, a obra de Deus, no meio do caminho, e trocou a eternidade pelo presente século. E como é que isso aconteceu? E Paulo está alertando para Timóteo: Timóteo, cuidado, para você não baixar tuas armas, Timóteo. Cuidado para você não se embaraçar com esse negócio dessa vida, Timóteo. Cuidado, Timóteo, com os teus envolvimentos, Timóteo. Cuidado, Timóteo, que isso aos poucos, ó, é como a teia do aranha, vai te pegando aos poucos, Timóteo. Pode te prender, vai laçando os teus pés, vai amarrando você, vai embaraçando a tua vida. Irmãos, lembre-se que Paulo não está falando para um crente qualquer, não. Paulo está falando para quem? Para o pastor Timóteo. E Timóteo, vou ligar você aqui à Bíblia, era pastor da igreja de Éfeso. E o anjo apareceu para João dizendo que o pastor de Éfeso abandonou o primeiro amor. O coração dele se esfriou. E Paulo vai mandar uma carta de novo para o pastor de Éfeso, que era Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, não esqueça não, Timóteo. Se você tem habilidade, Efésios capítulo 6, versículo 10. Timóteo, não temos que lutar contra carne e nem sangue, Timóteo. Não fica com raiva do teu marido que ele está te chamando de vir para a igreja, não. Não fica com raiva da tua esposa que está dizendo: meu filho, vamos para a casa de Deus. Olha como é que você está. Você está cru, meu filho. Pelo amor de Deus. Vamos estar primeiro um salzinho, porque senão vai apodrecer, meu filho.
Você está só carnareba, meu filho. Cuidado. Vamos se animar. Vamos, Timóteo. Porque Paulo vai dizer, Timóteo, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, Timóteo. Contra carne e nem sangue. E aí, irmãos, é onde muita gente está vacilando. Por quê? Porque, irmãos, acredita que vai continuar na fé. Não, eu vou, pode deixar, eu vou ser santo. Não, eu vou continuar adorando a Deus. Não, eu vou continuar glorificando a Deus. Tem nem perigo eu me afastar. Tá tudo bem, não há problema. Aí Paulo vai dizer, Timóteo, não é na carne não, Timóteo. Tu não vence na carne não, Timóteo. Lembra disso, Timóteo. Porque tu está enfrentando, sabe o que é? Não é gente que nem tu não, Timóteo. Tu está enfrentando o diabo. O diabo com as suas potestades malignas, Timóteo. Não vacila não, Timóteo. Timóteo, te reveste com toda a armadura de Deus, Timóteo. Te reveste, Timóteo. Vai buscar mais, Timóteo. Timóteo, tu parou de orar. Tu parou de jejuar, Timóteo. Timóteo, os irmãos estão dizendo que ficou mais difícil é te ver na igreja agora, Timóteo. Timóteo, os irmãos estão dizendo que tu não tem mais envolvimento na obra, Timóteo. Timóteo, cuidado, Timóteo, que o diabo não esqueça que você tem que enfrentar ele, porque ele faz astutas ciladas. Ô irmão, você está entendendo? Astutas ciladas, que está dizendo, ele faz uma armadilha que você nem percebe. É que você não consegue entender. Você não consegue. Ora, irmão, é aí que faz sentido a armadilha. É ou não é? É ou não é? Como é que eu vou pegar um ladrão se ele já sabe qual é a armadilha? Ele vai cair na armadilha? Vai nada, irmão. Um dia nós estávamos trabalhando ali. Aí o caba disse assim, olha, eles ficam ali. Eu não vou falar que nós estamos, mas ele fica fazendo. Aí nós fomos lá devagarzinho, e o outro lá de cima viu a gente, o foguete. Aí eles, ó, e a nossa astuta cilada, ó. Agora, se você não está vigiando, quem é que vai soltar os foguetes para te alertar? Hein? Quem é que vai dizer? Hein? Aí você não vem para a igreja. Aqui, ó, eu estou soltando os foguetes. Quem está entendendo isso aí, irmão? É só eu mesmo? Estão entendendo, né? Os foguetes aqui, e para você, eita, o bichão rei está por aqui. E Paulo disse, Timóteo, cuidado, Timóteo. Você tem que se revestir, irmãos. Escute, irmão, todos nós quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem. Mas existe uma diferença, irmãos. O Espírito Santo vem, mas só que ele pode ser instigado, pode sair de nós, pode se entristecer, e pode, pastor. Bom, pergunta o apóstolo Paulo, que ele disse, olha, não extingais o Espírito Santo, meu irmão. Eu lhe pergunto, essa falta de vontade de orar, de buscar a Bíblia, de buscar a Deus, de se envolver com as coisas de Deus, é fruto de quem está cheio do Espírito Santo? Ou de quem está vazio? Que está só o sangue da barata branca. Aquela barata branca, imagina o sangue dela. Hein? Como é que você... Não, eu estou com o Espírito Santo. Pega na mão do irmão, por favor, vai, pega assim e diga assim, mas tu está com o Espírito Santo, por que tu fica com raiva quando eu te chamo para vir para os cultos? Vixe. Eita Jesus. Por que tu fica chateado? Porque parece que está querendo te matar quando tu vem para o culto. Que Espírito Santo é esse que te empurra fora da casa de Deus, de você ouvir a palavra de Deus? E aí, querido, nós estamos com o Espírito Santo só, irmãos, que existe as forças das trevas, que sempre, vou repetir de novo, sempre
vai armar, preparar astutas, repito de novo, astuta cilada. Não é qualquer coisa não, meu irmão. É algo que te iluda, é algo que te tire do foco, irmãos. Ô, irmão, eu garanto que se aparecer você está andando aqui, perto do cemitério, aí aparece um negócio sem cabeça. Precisa alguém te dizer que ali é o capeta encarnado ali? Precisa alguém te dizer? Nada, irmãos. Você vai saber na hora. Mas você acha que o diabo vai destruir a tua família, te afastar da presença de Deus, desviar você, te mostrando logo todos os projetos dele? Vai nada, irmão. Ele vai armar coisas pequenas, coisas que a Bíblia vai dizer. Por isso que você tem que revestir-se, se fortalecer. Aí ele vai dizer, para que você resista. Resistir o quê? Aí ele vai dizer, as astutas ciladas, porque ele vai dando ciladas, e as ciladas vão vir, vão aparecer. Ô, irmão, tem esse negócio, pastor, quando eu tiver com 70 anos, vai parar as ciladas? O diabo quer todos nós, querido irmão. Aí a Bíblia diz, para que você vencer ele, se revista. Coloque uma vestimenta, uma couraça, um capacete, umas botas aí forte, uns coturnos pesados, uns escudos aí. Para quê? Para que você possa resistir às ciladas dele, reconhecer quando ele está fazendo cilada com a tua vida, para que você não venha entenebrecer o teu entendimento de buscar a Deus. Teu novo homem de espiritual seja dominado pelo teu homem carnal e você não perceba as ciladas do inimigo. E segunda coisa, para que você possa apagar os dados inflamados do diabo, que são as setas malignas. Que é isso, pastor? Ô, irmãos, é as armas do diabo. E Paulo, sabendo disso, ele vai dizer, olha, Timóteo, eu quero te dizer o seguinte, é que a vida cristã é como numa guerra. Aí ele vai fazer uma comparação como soldado romano. Aí ele vai dizer, lembra como o soldado vai para a guerra? Porque o diabo vai levantar tudo e todos e tudo para embaraçar a tua vida. E quem está em guerra aí? Nós estamos, irmãos, pode ter certeza disso. E nós estamos em guerra, e como soldado, irmão, devemos nos livrar de tudo aquilo que embaraça e atrapalha a gente de lutar. E Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado, Timóteo. Cuidado com o negócio que você está se envolvendo aí, Timóteo. Cuidado com os compromissos, Timóteo, que você está fazendo por aí, Timóteo. E não são coisas do outro mundo não, Timóteo. Com embaraço, com coisas dessa vida, Timóteo. Que sem você notar, sem você perceber, Timóteo, está tirando tuas armas. Olha aí. Quanto tempo você não jejua mais? Quanto tempo você não vai para o monte orar conosco? Quanto tempo você não aparece numa consagração de manhã, no clamor do meio-dia, numa escola bíblica dominical, num culto de doutrina, num culto para buscar o Senhor? Quanto tempo você não se tranca lá no teu quarto para estudar a Bíblia e orar, Timóteo? Timóteo, não deixa essas coisas te embaraçar, Timóteo. Presta atenção. Porque ele vai aos poucos, Timóteo, sem você perceber, tirando as tuas armas, a capacidade de você lutar contra ele e continuar militando. Mas muitos dizem, pastor, não tem perigo. É assim ou não é? Eu tenho fé. Eu tenho fé, pastor. A minha fé é no Senhor Jesus. Mas, meu irmão, de que adianta essa fé se ela não faz você orar? De que orar não é pego sinal não, irmão. Não é só amém, obrigado Jesus, glória a Deus, amém. Isso não é orar não, irmão. Vai enganar outro, irmão. Aí vem teu marido, oh, amém, eu acabei de orar, aleluia. Engana outro, irmão. Passa teu pai e tua mãe, a mãe agora, Jesus, amém. Cuidado, Timóteo. De que adianta essa fé se tu não te levar a orar, Timóteo?
De que adianta essa fé se você não tem mais, não usa mais a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? De que adianta essa fé se você não se cinge mais com a couraça da verdade, Timóteo? De que adianta essa fé que se os dados inflamados não estão sendo mais apagados da tua mente, Timóteo? E esses dados inflamados, irmãos, eles são pensamentos, né? Que pensamentos são esses? É como o diabo fez assim, ó. Você acordou hoje, aí o diabo pega aqui, ó. Para quem bebe, ele pega aqui, daqui essa flecha aqui. Pum! Aí de repente a carne, o fogo queima em mim. Aí você começa. Aí vai ardendo. Aí vai vindo aquele entusiasmo. Aí vai vindo aquela vontade. Aí vai inflamando você de tal maneira que você joga tudo pro alto para satisfazer aquele desejo. Porque os dados inflamados, irmãos, ele queima até os neurônios. A pessoa perde a razão, ao ponto da pessoa cair no meio da caminhada da fé. Ela é derrotada no meio da caminhada. Por quê? Porque ela se embaraçou. E vai deixando, se embaraçando. E ao ponto, olha aqui para mim aqui. Irmão, o diabo faz a pessoa se embaraçar, fazendo ela acreditar que pode deixar para amanhã o que realmente ela tem que fazer hoje. Porque a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se pode achar. Porque eu já vi muita gente: pastor, eu não tenho mais vontade, eu não sei mais orar, eu não tenho mais força de buscar a Deus, não consigo mais, eu quero até vir, mas eu não consigo mais achar a presença de Deus. Eu vejo os irmãos cantando, chorando, e eu fico, eu não consigo mais achar a presença de Deus. E a palavra de Deus: busca logo, meu irmão, porque haverá um dia que muitos buscarão. E a Bíblia diz: buscar-me-ão, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque chegará um dia, meu querido, que não haverá mais possibilidade disso. E Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem que entender, Timóteo. E você só vai entender isso, Timóteo, se você traçar a tua meta, teu foco, Timóteo, teu objetivo, Timóteo. E qual é o objetivo que você tem que ter? Aí eu pergunto se você está com esse objetivo: agradar aquele que te alistou. Você está agradando a Deus? Você está procurando agradar a Deus? Essa é a razão porque muitos se embaraçam, porque não procuram agradar a Deus. É como que o fulano só vem porque a fulana vem por causa do pastor, vem por causa disso ou daquilo outro, e não tem como prioridade nem foco agradar a Deus. Porque, irmãos, a gente só consegue militar, trabalhar, batalhar, não desistir, se a gente estiver agradando a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais Deus se alegra de nós. Quem já acordou assim de manhã e disse: oh glória, aleluia, Jesus, oh glória, e deu vontade de cantar? Alguém aqui? Que é isso? É o Espírito Santo, irmão. Quem já sai segunda-feira, eita, hoje é no monte, glória a Deus, Senhor, não vejo a hora de chegar segunda-feira, que eu vou orar, buscar o Senhor, aleluia. Está lá no trabalho, diz: ei, vai ter um joguinho de futebol aqui. Não, hoje tem culto de doutrina. Eita Jesus, eu quero chegar lá. Aí já chega dobrando o joelho e já diz: obrigado Jesus, estou aqui, glória a Deus, aleluia. Que é isso, irmão? Agradando ao Senhor, ao Senhor vai dando força. Quanto mais, lembra de Caleb e Josué?
Caleb disse, irmãos, é uma passagem que tem lá no Antigo Testamento, para quem não sabe, os discípulos, os israelitas querendo apedrejar Moisés, Josué, querendo voltar para o Egito. Aí Caleb disse, não, calma aí, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa herança. Pastor, eu estou tentando, mas nada está acontecendo na minha vida. Eu vou aqui, vou lá, e daí eu não consigo. Parece aquelas motos.